Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre imposto. Quanto pagar de imposto, como deve lá fora, quanto que você paga aqui no Brasil. Será que você está pagando muito? Será que você está pagando pouco? Será que você está pagando pouco e o leão vai te dar uma mordida no final do ano? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Bom, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas. Eu sou programador, sou consultor de LinkedIn, trabalho para fora desde 2021 e hoje eu ajudo outros programadores a conseguirem chegar lá fora. Então hoje a minha expertise é conseguir fazer internacionalização de carreira e não só vivendo todos esses anos ali, pagando muito imposto como deve. Hoje eu auxilio os devs aqui de dentro também a como fazer isso da melhor forma e tal, e como que a gente vai pagar menos imposto possível. Quando você começa na jornada, eu, por exemplo, comecei o meu primeiro trampo oficial como júnior em 2020. Na época eu entrei numa startup, era um e-commerce ali, a ideia era clonar o iFood. Bom, não é o importante desse vídeo aqui é a gente falar sobre a empresa, mas principalmente foi o meu primeiro contato indo para um PJ. Eu trabalhava de analista de sistemas, analista operacional ali, atendia a galera do telemarketing, dava manutenção remoto, ganhava 700 conto limpo na minha mão por causa da CLT, e aí eu tive que abrir uma PJ para começar a atuar diretamente como deve ali todos os dias. E quando você recebe, faz a migração de CLT para PJ, o primeiro susto é que você não sabe o que fazer. Cara, será que eu vou ter que pagar mais imposto? Será que não? Vou ter que ter uma conta bancária separada? Recebo tudo? Geralmente você recebe na conta que você faz seus gastos pessoais e tal. E quando você vai para a primeira PJ, os cuidados que você tem que ter é que a gente tem alguns tipos de PJ, geralmente o MEI e o ME, eles variam pelo tamanho do faturamento, e aí você tem que separar as contas bancárias, geralmente, quando você faz um procedimento de contabilidade correto, você migra do CLT para o PJ. Então, o meu primeiro susto foi ter que abrir uma conta separada e receber esse dinheiro ali. Na época, eu fui procurar uma contabilidade, eu gastava ali uma média de 200, 250 reais ali para contabilidade, fora o DAS. O DAS é a taxa de imposto que a gente tem. Então, quando você é MEI, você não ultrapassa, não sei se hoje está ali ainda nos 80 e poucos mil anual, mas é mais ou menos essa média aí, 80, 100 mil anual. Pode ver com o seu contador certinho sobre isso, mas até esse limite, você paga ali um DAS, que é uma taxa ali de 60, 70, 80 reais por mês, é uma mensalidade fixa. A partir daí, você começa a entrar como ME e você começa a pagar uma porcentagem do seu salário. Então, quando você é CLT, você paga 27,5%. Quando eu trabalhava lá de analista de telemarketing lá, atendia a galera pelo telefone, eu deixava ali 27,5% do meu salário em cima daquele contrato da CLT, mas eu tinha os meus benefícios. Eu tinha um auxílio ali, se eu fosse demitido, cara, eu tinha uma segurança, eu tinha ali o meu FGTS pago, eu tinha os impostos todos pagos certinho. Quando eu fui para PJ, eu tive que começar a pagar isso. Então, quando você está recebendo um pouco ali, 2, 4, 5, 6 mil reais ali de PJ, é fácil. Você paga ali o seu boleto mensal, você paga ali 200, 300 reais na contabilidade, e aí você consegue ali administrar isso tudo com um boleto fixo ali, tudo bem. Agora, quando você passa numa vaga gringa, aí a parada muda de cenário. 2020 eu estava recebendo 2 mil ali, cara, fui para PJ na Wine ganhando 3.500 na época ali, cara, ainda como MEI, tudo certinho, nada mudou. Em 2021, um ano depois de eu pegar minha primeira vaga como júnior no mercado, eu recebi a minha primeira proposta de uma vaga gringa. E é isso que eu tento controlar ao máximo com os alunos aqui, porque é aí que a maioria faz bosta. Quando você sai de um salário ali de 3.500, 4 para um salário de 14, 16 mil, como foi o meu caso ali, pânico instala. Por quê? Se você não tomar conta disso, a empresa lá de fora ela não vai querer saber se o seu CNPJ está regularizado, se você está pagando suas taxas certinho, se o quanto você pagou de boleto, se está tudo bem, não. O único dever da empresa é te mandar o dinheiro e você fazer o seu trabalho. Ponto. As suas obrigações fiscais ficam com você aqui no Brasil. E quando você passa desse faturamento de MEI e migra para o ME, se você estava recebendo aqui 7 mil reais, passa a receber 11 mil e você não migra com a sua contabilidade para a porcentagem, hoje, empresas de fora, a gente paga 3% em cima do salário que chega aqui em cima na sua conta no Brasil, cara, você começa a pagar 27,5%
em cima do excedente do MEI. Então, por exemplo, vamos supor que você recebeu ali 150 mil reais ali num ano, salário ali de 11, 12 mil ali da gringa, botar aí que você negociou um mau salário lá fora, ganhando 2 mil reais, e aí você ultrapassou esse limite do MEI. O limite era 80 e você foi para 120, 40 mil. Em cima dos 80, você sempre vai pagar aquelas taxinhas ali de mensalidade. A partir disso, você paga 27,5% do excedente. Então, se você não toma muito cuidado com isso, na hora que você acabar excedendo, você acaba chegando no final do ano e recebendo ali uma notícia da Receita ali que você vai acabar pagando muito imposto. Então, já vi alguns casos desse acontecendo, graças a Deus, nenhum com um aluno meu, porque eu já vivi isso, eu sei como é que funciona, então consigo ali direcionar a galera muito bem, mas já vi isso acontecendo com algumas pessoas e, cara, chegar um boleto de 60k, de 40k, de 50 mil no final do ano que você não está esperando, é difícil, é complicado. E aí, quando você vai fazendo certinho a sua contabilidade, você para de pagar a taxa fixa e começa a pagar 3% ali em remessas vindas do exterior e 6% quando você é um ME que trabalha para o Brasil. Então, isso na prática, o que isso dá ali de valor real? Eu, quando trabalhava ali na última empresa, na Medley, que eu estava atuando, eu estava recebendo ali uma média de 29 a 32 mil reais ali por mês líquido caindo na minha conta. Bom, ela cai numa conta PJ totalmente inteiro. Você tem que deixar ali geralmente 0,5% a 1% no gateway de pagamento que vai fazer essa conversão e mandar para a tua conta aqui no Brasil. E aí desses 0,5% a 1%, você recebe o dinheiro todo e paga 3% em cima desse dinheiro que você está recebendo. Então o governo, até agora, pelo menos, até a data que esse vídeo está sendo gravado, ele favorece quem recebe remessas do exterior. Ele favorece você que trabalha para fora e recebe o seu dinheiro lá de fora. Então, se você ultrapassa os 81 mil recebendo de alguma empresa aqui do Brasil, você paga 6%. E se você trabalha lá para fora recebendo lá de fora, você paga 3%. Quando eu trabalhava ali recebendo 30 mil ali na última empresa, na Medley, eu pagava ali uma média de 900 a 1.200 ali por salário pago. Então isso significa que sobra ali 27 mil e pouquinho e você começa a pagar suas coisas, começa a pagar o seu FGTS, quer ter um plano odontológico, paga. Mas eu, Lucas, sempre preferi assim, porque sempre sobrou mais dinheiro no meu bolso desse jeito. Eu via mais dinheiro, eu conseguia controlar. Agora, conheço pessoas, tenho alunos aqui também, que preferem receber o CLT, preferem deixar tudo isso pago e ele faz o curte com o dinheiro dele, faz o que ele quiser com o dinheiro. Vai da preferência de cada um. Se você tem filhos, se você não tem, os benefícios que você vai ter no CLT com seus filhos ou o benefício que você vai ter tendo mais dinheiro no bolso em cima deles também. Então tudo isso é muito importante, principalmente quando você está recebendo mais dinheiro, ter esse controle também é fundamental. E aí a gente parte para a contabilidade. Hoje a gente tem diversas contabilidades, por exemplo, como a Contabilizei. O mundo da contabilidade, em cima da galera de TI, principalmente da área tech, está muito concorrida, está muito acirrada, porque a gente tem várias outras contabilidades cobrando muito barato, como a Contabilizei. Hoje você tem planos ali de 70, 80, 100 reais ali na Contabilizei que eles fazem a sua contabilidade. Agora, eu, Lucas, sempre fiz com a contabilidade humana. E aí o preço varia ali entre 200 a 300 reais. Por exemplo, a contabilidade que eu indico para os alunos aqui é 300 e pouquinho, 310, 320 reais ali. Para os alunos da operação que tem um desconto. Agora, por que eu sempre preferi? Porque eu já vi pessoas nessas empresas de contabilidade automatizada acabarem pagando mais imposto do que o necessário. Então, por exemplo, uma pessoa que poderia ser enquadrada numa ME pagando 6%, ela pagando 10%, 15%. Quando eu vou para o LinkedIn e faço um post sobre isso que eu estou falando para vocês aqui, sobre a questão do imposto, que, cara, sempre paguei 3%, nunca paguei a mais, chove de gente falando que eu vou tomar uma mordida do leão, que eu vou ser taxado pela Receita, que isso não é imposto a se pagar, que está muito barato, que, cara, isso não existe porque ele está pagando 10%, 15%, porque o contador falou que ele tem que pagar 20%, que o Brasil cobra muito imposto e não é assim. Geralmente, quando você vai para essas contabilidades que não são
não ter um conhecimento individualizado do que você faz, de como que você faz, e tentar usar as leis brasileiras para você pagar o menor taxa possível de uma forma legal, cara, aí a gente entra numa análise individual. E quando a gente tem essa análise individual, a gente tem o melhor para você. Então, a curto prazo, eu prefiro pagar, às vezes, uma mensalidade de 200, 300 reais, de conseguir estar garantido que em um ano eu vou poupar ali 50, 60, 70 mil reais de imposto, do que pagar 60, 70 reais ali de mensalidade, numa automatizada, e correr o risco de pagar mais 20, 30, 40 mil reais ali de imposto no final do ano. Então, muito cuidado. Eu sei que a migração de CLT para PJ, às vezes pode parecer muito complicada, mas o seu contrato, geralmente é aberto em 2, 3, 4, 5 dias, ali no máximo, e até 7 dias, já está com o CNPJ aberto. Então não deve ser uma preocupação, um gasto de energia para você acabar tentando estudar tudo sobre contabilidade, se informar muito sobre isso, se hoje a gente tem contabilidade especializada nisso. Então o foco, sempre falo para os alunos, o foco seu deve ser em construir mão na massa, se aprofundar na sua tecnologia, estudar a parte de entrevista, conseguir estudar todo o roadmap para você conseguir passar na vaga e deixar quem sabe da contabilidade fazer a contabilidade, do que você gastar essas horas. Sempre pensa, quantas horas eu vou gastar estudando isso para ficar bom? E quanto vale a sua hora? Será que compensa? Será que quando você passar numa vaga gringa, será que vai compensar você ter todo esse trabalho e ainda assim correr o risco de fazer errado? Então, cara, pensa sobre isso, procura sempre se informar sobre esse tipo de coisa e não cai na besteira de acabar pagando mais imposto e ficar chorando falando que o Brasil a gente paga muito imposto, porque a realidade do mercado tech não é essa, pelo menos até agora. Fechou? E claro, comenta aqui, você é CLT, você é PJ, você é ME, você é MEI. Cara, a gente sempre está aqui te dando dicas para você estar 1% melhor a cada dia, chegar na sua vaga gringa com informação de verdade. Então, claro, se você quer mais dicas como essa, se inscreve aqui embaixo no canal, a gente tem feito muita análise de entrevista gringa. Se você quiser saber como é uma entrevista gringa também, dá uma olhada aqui nos últimos vídeos do canal. E claro, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima.